Agora a gente tem uma entrevista com a Alessandra Mondini sobre mercado imobiliário. Bem bacana para quem está pensando aí em, de repente, mudar de um apartamento para uma casa maior, com piscina, quer planejar agora para 2022, ela vai passar algumas dicas para vocês. Alessandra Mondini é a nossa convidada aqui hoje. Nós vamos falar um pouquinho sobre o mercado imobiliário. Olha, eu queria saber de você como é que está então reagindo aí o mercado nesses últimos 2 anos. Nelly, obrigada pelo convite, pela entrevista, e é um tema que eu gosto muito de abordar. O cenário mudou bastante, muitas famílias buscando imóveis maiores, tanto casas quanto apartamentos, e muito procurando estar conectado com a natureza. Como que está o mercado, então, para quem está vendendo, quer vender o seu imóvel? Eu sempre digo que não existe um cliente comprador se não existir um vendedor e o imóvel. E o mercado como um todo, ele está aquecido, né, esses últimos 2 anos aí, por conta de taxas de financiamento bancário, e as pessoas, justamente por estarem querendo ou procuram um apartamento, uma casa para se mudar, um espaço maior, muitas pessoas vindo procurar o corretor de imóveis para vender o seu imóvel, que é um cuidado que tem que ter. O corretor auxilia desde o início até o final. Então, são várias etapas, né, Nelly? Em primeiro lugar, a gente vai conhecer o imóvel e precificar esse imóvel. O corretor de imóveis, ele tem esse entendimento, onde ele vai precificar, em primeiro lugar, qual é o valor ideal do imóvel dele que o mercado está absorvendo. Né? Depois a gente faz o cuidado com a sessão fotográfica, o cuidado com as filmagens, um plano de marketing para divulgar esse imóvel dele, que não é simplesmente a gente colocar um imóvel num portal imobiliário e esperar o comprador. O corretor, ele vai auxiliar a questão da documentação, se a documentação do imóvel está toda em dia, o que o cliente precisa realmente estar com o imóvel dele pronto para colocar numa vitrine. E muitas vezes as pessoas acham que esse trabalho todo, esse envolvimento todo do corretor acaba que ficando caro, né? Mas não é bem assim, né? Eu acho que, como tu falou, por trás de todo esse trabalho tem tantas coisas que acontecem, né? E que às vezes a gente vendendo sozinha, a gente não vai conseguir fazer esse trabalho, Ali, né? Tudo o que envolve, então? Conhecer, de fato, o imóvel em si, as características que ele oferece e que ele pode oferecer para o novo comprador, a precificação ideal dele, a exposição dele no mercado, como que a gente vai expor esse imóvel para que ele se torne mais atrativo para o cliente comprador. Com a sessão fotográfica, com os cuidados do preparo dos ambientes, né, a despersonalização de ambientes para que ele se torne atrativo e cause desejo do cliente comprador. E aí depois a parte de documentação, se está tudo em dia, se o condomínio está pago, o IPTU está pago. Importante, né? Importantíssimo, porque quando chega o cliente comprador, eventualmente vai fazer um financiamento bancário, se não tiver tudo em dia, ele não consegue. E aí é uma perda de tempo tanto para o comprador e um banho de água fria para o cliente vendedor, né? Então o corretor, ele vem para auxiliar nesse sentido. Vocês já fazem toda uma triagem antes? Sim, sim. A gente solicita certidões dos vendedores, pessoa física, as certidões do imóvel, né, que são certidões simples, tiradas na prefeitura mesmo, no site da prefeitura, para entender essa documentação, matrícula do imóvel, se está todo em dia. Isso é o auxílio que o corretor oferece para o cliente vendedor, que muitas vezes ele não tem esse conhecimento. É um trabalho bem bacana que você faz também, em particular, que seria o Home Staging, né? A gente já gravou aí uma vez e faz com que o imóvel seja muito mais valorizado, né? Porque às vezes a gente vai lá receber alguém que esteja interessado, mas a gente não deixou o ambiente apropriado para receber um possível comprador. De que forma que é feito esse trabalho? A partir do momento que eu conheço o cliente, o imóvel dele, e ele aceitou, né, trabalhar comigo, me contratou para fazer esse serviço personalizado e exclusivo para ele, eu faço um checklist, um diagnóstico para ele, pontuando o que ele precisa fazer de pequenas manutenções e melhorias para que o imóvel dele se torne mais atrativo, valorizar mais o imóvel dele. E com isso tudo, ele vai ter um tempo mais curto
de venda no mercado, né? Eu digo que a partir desse checklist, a partir do momento que o cliente vendedor, se ele está tão motivado também a vender, assim como eu, corretora, estou, o trabalho ele flui muito melhor e a venda acontece mais rápido. Ali, quais são as vantagens, então, porque às vezes fica até meio que polêmico, né, de se contratar um corretor? Esse tema é polêmico, a questão da exclusividade. Eu digo que é um serviço exclusivo, personalizado para o cliente vendedor. Então, quando o mercado fala, deixa eu trabalhar o seu imóvel com exclusividade, não é que só aquele corretor pode vender. Aí a gente fala de inclusividade, ou seja, eu ofereço um trabalho exclusivo para o cliente vendedor e uma inclusividade com todos os outros corretores da cidade. De toda a cidade? Não seria só da imobiliária que você trabalha? Não, de toda a cidade. A exclusividade é quando existe um serviço exclusivo para o cliente vendedor. Eu estou sendo personal broker, assim como tem existe o personal trainer, por exemplo, um médico de confiança da família, existe um corretor de confiança. Então, eu sempre digo, cliente vendedor de um imóvel, procura um corretor da sua confiança para fazer um trabalho exclusivo para você, onde ele vai fazer parceria com outros corretores da cidade e vender o seu imóvel muito mais rápido. E eu queria saber contigo também quanto tempo que leva para vender um imóvel. Depois de ser feito o home staging, depois de vocês terem feito todas as verificações necessárias, quanto tempo mais ou menos leva para essa venda ser concluída? Então, Nelly, de modo geral, existe uma pesquisa já feita do mercado imobiliário, num sistema, como você falou, onde um cliente coloca em várias imobiliárias e não tem esse trabalho exclusivo e personalizado, o tempo médio é de 12 a 18 meses. Nesse processo de gestão exclusiva, quando eu posso oferecer esse home staging, esse plano de marketing, essa gestão exclusiva, o prazo diminui de 3 a 6 meses. Nossa, a diferença... É muito rápido. Lembrando que o imóvel ele tem que estar bem precificado, né? Porque não adianta ele estar com um valor acima do mercado, do que o mercado absorve, ele vai ficar parado e não vai ser vendido. Então, por isso a importância do corretor de imóveis. É todo um conjunto de tarefas ali, né, que ele vai oferecer para o cliente e por isso faz jus, né, aos honorários do corretor de imóveis. Muitas vezes, Ali, tem um valor emocional no imóvel, né? Então, assim, você tem tanto apego, você construiu aquilo com tanto carinho e você acaba valorizando o seu imóvel por isso. Mas a realidade de quando você vai lá e vai avaliar é outra, totalmente diferente, né? Como é que vocês olham esse imóvel para poder avaliar? Então, Nelly, isso é um caso bem delicado que eu converso muito antes com o meu cliente. Ele decidiu vender, primeiro, né, ele tem que estar motivado para vender, independente da necessidade, do porquê que ele precisa vender. A nossa metodologia, que a gente chama de ACM, que significa Análise Comparativa de Mercado. Então, como a gente faz essa precificação correta? Através de amostras do mercado imobiliário do que está sendo ofertado no mercado e do que está sendo vendido. Então, a gente faz um comparativo com amostras semelhantes ao imóvel que a gente pegou para entender qual é a média de valor que o mercado está absorvendo para fazer uma venda mais rápida do imóvel. Ali, e uma mensagem final, então, para quem está nos assistindo, né? E que de repente tem um imóvel, quer colocar à venda, mas ainda tem algumas dúvidas. Procure um corretor da sua confiança. Assim como a gente faz com outras profissões e muitas vezes a gente precisa de uma entrevista, digamos assim, procure um corretor. Hoje as redes sociais estão muito em altas, né? Então, assim, é muito fácil você identificar um corretor que está tendo resultado no mercado. Conversa com ele, pede para ele essa precificação de mercado. Eu acredito que ali é o primeiro ponto para existir essa empatia entre o vendedor com o corretor de imóveis. E se você estiver motivado realmente para vender o teu imóvel, o corretor ele vai te ajudar e o resultado vai acontecer muito rápido. Pode ter certeza disso. Olha só que dicas
super importantes aí então para vocês de casa. Muito obrigada, Ali, pela tua participação, adorei. Obrigada, Nelly. Encerra assim a edição do programa de hoje, lembrando que na próxima quarta-feira, às 19 horas, você tem um encontro marcado aqui comigo e eu vou te esperar, hein? Lembro também que amanhã tem Gabi Kinesio, direto da Grande Florianópolis. Um beijo, gente. Tchau, tchau. Até semana que vem.